Liberdade do Parque, dezembro de 1945. Há algumas semanas, 5 pessoas que estavam vendendo jornais fora do Hyde Park foram presas pela polícia por obstrução. Quando levados perante o magistrado, todos foram considerados culpados, sendo 4 deles presos por 6 meses e o outro condenado a 40 shillings de multa ou a 1 mês de prisão. Ele preferiu cumprir seu tempo de prisão, então suponho que ainda esteja na cadeia neste momento. Os jornais que essas pessoas estavam vendendo eram Peace News for Art Freedom, além de outras literaturas do gênero. Peace News é um órgão da União da Paz, Liberdade, até recentemente chamado de Comentário de Guerra. É o dos anarquistas, como Forward. Sua política desafia a definição, mas de qualquer forma é violentamente de esquerda. O magistrado, em sentença transitória, declarou que não foi influenciado pela natureza da literatura que estava sendo vendida. Ele estava preocupado apenas com o fato da obstrução e que esta ofensa tinha sido tecnicamente cometida. Isso levanta vários pontos importantes. Para começar, qual é a posição da lei sobre o assunto? Até onde entendo, vender jornais na rua é uma obstrução técnica de qualquer forma, se você não sai da rua quando a polícia lhe manda. Portanto, seria legalmente possível para qualquer policial que quisesse prender qualquer jornaleiro por vender o Every News. Obviamente, isso não acontece, de modo que a aplicação da lei depende da discrição da polícia. E o que leva a polícia a decidir prender um homem em vez de outro? Por mais que possa ter sido com o magistrado, acho difícil acreditar que, neste caso, a polícia não foi influenciada por considerações políticas. É um pouco coincidência demais que eles tenham escolhido pessoas vendendo apenas aqueles jornais. Se eles também tivessem prendido alguém que estava vendendo o Truth ou o Table ou o Spectator ou mesmo o Church Times, sua imparcialidade seria mais crível. A polícia britânica não é como uma gendarmeria continental ou a Gestapo, mas eu não acho que alguém os desfrauda ao dizer que eles têm sido hostis às atividades da ala esquerda. Eles têm geralmente mostrado uma tendência a ficar do lado daqueles que eles consideravam como os defensores da propriedade privada. Houve alguns casos escandalosos na época dos distúrbios de Mosley. Na única grande reunião Mosley em que participei, a polícia colaborou com os camisas negras em manter a ordem, de uma forma que certamente não teria colaborado com os socialistas ou comunistas. Até muito recentemente, vermelho e ilegal eram quase sinônimos, e era sempre o vendedor de, digamos, o Daily Worker, nunca o vendedor de, digamos, o Daily Telegraph, que era retirado da rua e geralmente assediado. Aparentemente pode ser assim, a qualquer momento, sob um governo trabalhista. Uma coisa que eu gostaria de saber é uma coisa sobre a qual ouvimos muito pouco. É que mudanças são feitas no quadro administrativo quando há uma mudança de governo. O policial que tem uma vaga noção do significado de socialismo permanece o mesmo quando o próprio governo é socialista? É um princípio sólido que o oficial não deve ter filiações partidárias. Deve servir fielmente aos sucessivos governos e não deve ser prejudicado por suas opiniões políticas. Ainda assim, nenhum governo pode se dar ao luxo de deixar seus inimigos em posições-chave, e quando o Partido Trabalhista está no poder indiscutível pela primeira vez, e, portanto, quando está assumindo uma administração formada por conservadores, ele claramente deve fazer mudanças suficientes para evitar sabotagem. O funcionário, mesmo quando amigo do governo no poder, está muito consciente de que ele é permanente e pode frustrar os ministros de curta duração a quem ele deve servir. Quando um governo trabalhista assumir o controle, o que acontecerá com a Scotland Yard Special Branch, com a inteligência militar, com o serviço consular, com as diversas administrações coloniais e assim por diante? Não nos dizem, mas tais sintomas não sugerem que qualquer remodelação muito extensa esteja ocorrendo. Ainda estamos representados no exterior pelos mesmos embaixadores, e a censura da BBC parece ter a mesma cor sutilmente reacionária que sempre teve.
A BBC afirma, é claro, ser independente e não política. Uma vez me disseram que sua, aspas, linha, se houvesse, seria a de representar a ala esquerda do governo no poder. Mas isso foi nos dias do governo Churchill. Se ela representa a ala da esquerda do atual governo, eu não notei o fato. No entanto, o ponto principal deste episódio é que os vendedores de jornais e panfletos não deveriam sofrer qualquer tipo de interferência. Qual minoria em particular é destacada, seja os pacifistas, comunistas, anarquistas, testemunhas de Jeová ou a legião dos reformadores cristãos que recentemente declararam Hitler como sendo Jesus Cristo, é uma questão secundária. É de importância sintomática que essas pessoas tenham sido presas naquele local em particular. Não é permitido vender literatura dentro do Hyde Park. Mas há muitos anos é comum que os vendedores de jornais se posicionem do lado de fora dos portões e distribuam literatura relacionada com as reuniões ao ar livre a 100 metros de distância. Todo tipo de publicação tem sido vendida lá sem interferência. Quanto às reuniões dentro do parque, elas são uma pequena maravilha do mundo. Em diferentes momentos escutei lá nacionalistas indianos, reformadores da temperança, comunistas, trotskistas, o SPGB, a Sociedade Católica de Evidência, livres pensadores, vegetarianos, mormons, o Exército da Salvação, o Exército da Igreja e uma grande variedade de lunáticos comuns, todos tomando sua vez na tribuna de forma ordenada e recebendo uma audiência bastante bem-humorada da multidão. É certo que Hyde Park é uma área especial, uma espécie de Alsácia, onde opiniões ilegais são autorizadas a caminhar. Ainda assim, há muito poucos países no mundo onde se pode ver um espetáculo semelhante. Conheci europeus continentais, muito antes de Hitler tomar o poder, que saíram do Hyde Park espantados e até perturbados com as coisas que tinham ouvido dizer sobre o Império Britânico. O grau de liberdade de imprensa existente nesse país é muitas vezes superestimado. Tecnicamente existe uma grande liberdade, mas o fato de a maioria da imprensa ser de propriedade de poucas pessoas opera de forma muito semelhante a uma censura estatal. Por outro lado, a liberdade de expressão é real. Na plataforma ou em certos espaços reconhecidos ao ar livre, como o Hyde Park, pode-se dizer quase tudo, e o que talvez seja mais significativo, ninguém tem medo de expressar suas verdadeiras opiniões em bares, em paradas de ônibus e assim por diante. A questão é que a liberdade relativa que desfrutamos depende da opinião pública. A lei não é proteção. Os governos fazem leis, mas se elas são cumpridas e como a polícia se comporta depende do temperamento geral do país. Se um grande número de pessoas estiver interessado na liberdade de expressão, haverá liberdade de expressão, mesmo que a lei a proíba. Se a opinião pública for preguiçosa, as minorias inconvenientes serão perseguidas, mesmo que existam leis que as protejam. O declínio no desejo de liberdade intelectual não foi tão acentuado como eu previa há 6 anos, quando a guerra estava começando, mas ainda assim houve um declínio. A noção de que certas opiniões não podem ser ouvidas com segurança está crescendo. É dada a moeda de troca por intelectuais que confundem a questão ao não distinguir entre oposição democrática e rebelião aberta, e se reflete em nossa crescente indiferença à tirania e à injustiça no exterior. E mesmo aqueles que se declaram a favor da liberdade de opinião geralmente abandonam sua reivindicação quando são seus próprios adversários que estão sendo perseguidos. Não estou sugerindo que a prisão de 5 pessoas por venderem jornais inofensivos seja uma grande calamidade. Quando você vê o que está acontecendo no mundo hoje, não parece valer a pena gritar sobre um incidente tão minúsculo. Mesmo assim, não é um bom sintoma que tais coisas aconteçam quando a guerra estiver bem terminada. E eu deveria me sentir mais feliz se isso e a longa série de episódios semelhantes que a precederam fossem capazes de levantar um genuíno clamor popular, e não apenas uma leve agitação em sessões da imprensa minoritária. Tribuna, em 7 de dezembro de 1945. George Orwell. E se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.